Graças a paz, irmãos. Bom dia. Irmãos, vamos estar abrindo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Primeira Coríntios 10, versículo de número 31. Dez, 31. Sim do Senhor e sua palavra. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante mais uma vez. Pai, graças te damos, te louvamos pela tua bondade e misericórdia sobre nós. Em fraqueza, temor e muito tremor, Senhor, que rogamos que o Senhor fale conosco. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Irmãos, como bem falou o pastor, nós vamos dar continuidade a seu estudo sobre a missão do povo de Deus. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: o que é mais santo? Trocar a fralda de um bebê ou ler a palavra de Deus? O que é mais santo? Você fazer uma venda no seu comércio ou você orar? A resposta para essa pergunta é: depende. Depende, porque se no exato momento que o seu bebê fizer xixi, fizer cocô, e você estiver lendo a palavra de Deus, você está pecando. E se você, no seu comércio, estiver fazendo uma venda e chega lá alguém querendo comprar determinado produto e você estiver orando, também está errado. Então, o que é mais santo? Depende. Então, nesse estudo, irmãos, eu queria falar sobre sermos santos no mundo. E a maioria dos cristãos vive no cotidiano do mundo comum, trabalhando, ganhando a vida, cuidando das famílias, pagando os impostos, contribuindo para a sociedade e para a cultura, progredindo, fazendo a sua parte. Em que sentido, se houver algum, a vida dos cristãos nesse domínio, o qual denominaremos esfera pública, faz parte da missão do povo de Deus? Na história da igreja, surgiu um grupo liderado por um homem chamado Santo Antão. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome, onde ele foi para um deserto e começou a viver uma vida solitária. E com isso, muitos autores cristãos, como Agostinho, Gregório Magno, começou a introduzir dentro da igreja que santo é aquele que vai para o deserto e vive uma vida ascética, uma vida solitária, onde não se pode ter contato nenhum com o mundo exterior. É só ali, aquela vida ascética. É tanto que no século IV, um homem chamado Eusébio de Cesareia, ele escreve o seu livro chamado História Eclesiástica, e ele fala e narra da vida desses cristãos que mal se alimentavam, e quando se alimentavam só podia comer pão e água. Ou seja, um grupo cristão começou a ir para o deserto, sem contato nenhum com o mundo, e começou a viver essa vida como uma vida superior. E através disso a gente vai vendo, surgindo dentro da história da igreja, essa ideia de que se eu me dedicar somente às coisas sagradas, eu sou mais santo, se podemos dizer assim, aqueles que estão envolvidos
nos negócios seculares deste mundo. É por isso que nós vamos ver essa ideia do padre, por exemplo, não poder se casar, porque a ideia é a virgindade ou o celibato é superior à vida de casamento. É interessante porque tanto Agostinho, no seu livro Os Bens do Matrimônio, como Gregório Magno, eles vão sugerir que aqueles que são casados e fossem padres, eles poderiam permanecer casados. Só que qual era o problema? Eles não podiam ter relações com a sua esposa. Então, era mais santo o padre, mesmo já sendo casado, não tendo relacionamento nenhum com a sua esposa. Mas aí tem um problema, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se for o caso, para oração e para jejum, mas não por muito tempo, para que Satanás não tome vantagem de vocês. Então, veja como eles desviaram do ensino, né, da palavra de Deus. João 17, verso 15, vai nos dizer o seguinte, Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, o cristão ele deve permanecer no mundo. Jesus não quer que seus discípulos se retirem da sociedade ou do convívio humano. A presença no mundo é necessária para cumprir a missão que Cristo lhes deu. Ele não deseja que os fiéis sejam removidos do mundo, pois eles devem continuar vivendo entre os homens e servir como testemunhas da verdade. O próprio Cristo vai dizer que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós devemos permanecer na sociedade e isso influenciando a sociedade através do nosso bom testemunho. Então, nós vamos tratar hoje sobre a esfera pública. Como é que Deus ele trata sobre esse conceito de esfera pública? Deus está interessado na esfera pública. E por esfera pública entendemos nas atividades como trabalho, educação, mídia, política e até mesmo lazer, esporte e entretenimento. É muito interessante, né? Não deveria surgir essa pergunta, mas geralmente surge. E essa pergunta, a ideia é: o cristão pode escutar a música do mundo? Aí a pergunta é: qual é a música que não é do mundo? Porque o violão que a gente toca não foi um cristão que fez. A bateria, né, até tempo atrás, não era nem permitido bateria na igreja. Então, existe essa ideia, a gente vai ver, como se houvesse uma dicotomia, a gente vai ver lá na frente, entre sagrado e secular. E é interessante, irmãos, porque com isso a gente inventou uma nova nomenclatura. Para não chamar música secular ou música do mundo, a gente chama o que agora? Música gospel. Ou tudo que é dentro da igreja tem que ter o nome gospel. Porque se não tivesse nome gospel, é como se fosse pecado ou fosse mais santo. Mas veja, o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses o seguinte, olha, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, vocês devem pensar. Ou seja, tudo que é virtuoso, tudo que é bondoso, nós devemos pensar. Então, não é a ideia de um selo gospel. E hoje nós vivemos na época que o gospel, a maioria deles, se venderam ao mercado gospel. Então, quando a gente olha muitas músicas gospel, muitas, inclusive, não estão de acordo com a palavra de Deus. Com isso aqui, lógico, vale um adentro, não estou dizendo aí que a gente deve sair escutando qualquer música por aí. Porque, infelizmente, a maioria dos filmes, a maioria das músicas da nossa época é só sofrência, é só traição. Os filmes que nós assistimos é a mesma coisa. Mas nós devemos entender o seguinte, a palavra de Deus ela não faz essa distinção. Lógico que nós vemos como próprios salmos foram escritos para um fim específico.
Os salmos foram escritos para louvor e exaltação a Deus. Então, a ideia é, Deus, ao que parece, preocupa-se com as igrejas e seus assuntos, com missões e missionários, em levar as pessoas para os céus, mas não com o modo de a sociedade e seus espaços públicos serem conduzidos na terra. A ideia é como se Deus não se interessasse pela política, Deus não se interessasse pela educação, Deus não se interessasse pelos nossos negócios, Deus não se interessasse com nada, a não ser com missão e missionário. Quando, na verdade, tudo que nós fazemos para Deus é missão. Então, sagrado e secular. Durante séculos, foi costume dividir tipos de trabalho nas duas categorias, sagrado e secular. O trabalho sagrado era realizado por membros de uma profissão religiosa. Todos os outros tipos de trabalho carregavam o estigma de serem seculares. Só que muitos de nós investimos a maior parte de nosso tempo em um lugar e uma tarefa em que temos sido levados a acreditar que realmente não importam muito a Deus. Perceba, irmãos, nós acreditamos que o nosso trabalho, vamos dizer assim, fora da igreja, não tem valor nenhum a Deus. Valor é apenas quando eu estou pregando aqui, valor é apenas quando eu estou cantando aqui. Quando, na verdade, irmãos, apenas são vocações diferentes. Imagina se toda a sociedade tivesse pastor. Como seria você acordar de manhã e não ter o seu pãozinho na mesa? Imagina se numa sociedade que só tivesse missionários, no sentido estrito do termo, separados. Como é que seria a nossa vida? Como seria uma sociedade onde não existissem professores para ensinar? Como seria uma sociedade onde não existissem médicos para fazer cirurgias e para cuidar da nossa saúde? Então, perceba que tudo que nós fazemos importa para Deus. O texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, qualquer, fazer para a glória de Deus. Tem um livro muito bom de William Perks chamado Um Tratado sobre Vocação. E ele vai mostrar como nós, em cada vocação que Deus nos concedeu, nós podemos glorificar ao Senhor. Aí o ponto é, quem foi que criou então a educação, a arte, o entretenimento, a política? Deus criou a esfera pública. O trabalho é a ideia de Deus. Gênesis 1 e 2 nos oferece o nosso primeiro retrato do Deus bíblico, mostrando como um trabalhador, pensando, escolhendo, planejando, executando, avaliando. Fomos criados para ser trabalhadores, assim como Deus, o trabalhador. Tudo que fazemos na esfera pública do trabalho está ligado à nossa criação e, portanto, é interesse do nosso Criador. Irmãos, Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as esferas. Então, tudo é interesse do nosso Criador. E porque Ele criou todas as coisas, Deus também governa todas as coisas. Falamos com frequência de força do mercado e de todo o ramo dos negócios e das políticas, como se eles fossem totalmente independentes, como se tivessem suas próprias leis. A Bíblia coloca tudo isso sob o governo soberano de Deus. Daniel 4 retrata a arrogância de Nabucodonosor, que se gaba por causa da sua cidade. Nós temos o relato que Nabucodonosor, de forma orgulhosa, começa a dizer, olha a cidade que eu construí. E por causa disso, Deus ele faz que ele saia do meio dos homens e fique com os animais. Mas o veredito de Deus é que todo o seu projeto de construção foi conduzido à custa dos pobres e os oprimidos, ou seja, Deus viu que Nabucodonosor construiu o seu império através dos pobres e dos oprimidos.
Então, Deus ele pune Nabucodonosor por causa disso. Então, Deus governa a esfera pública juntamente com as outras. Vamos abrir Daniel 4, ver apenas o verso de número 32. Daniel 4, verso de número 32. Daniel 4, apenas o verso 32, diz o seguinte, palavra de Deus. 4, 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Rapaz, veja só, Deus não apenas criou a esfera pública, como Ele governa a esfera pública, ou seja, aprenda, Nabucodonosor. Eu governo sobre ti e ainda eu dou a quem quer o governo. É interessante porque isso nos faz lembrarmos de Pilatos, quando está com Jesus e começa a interrogar Jesus e ele diz, você não vai falar nada não? Você não sabe que eu tenho poder sobre te tirar da crucificação e te colocar lá? Aí Jesus disse, Pilatos, nenhuma autoridade tu tens se do Pai não fosse te dado. E é muito interessante isso, irmãos, porque essa é a ideia mesmo, que todos os nossos representantes, todas as autoridades que os representantes possuem, vêm de Deus. Então, eles estão lá pela vontade de Deus, não é por causa deles, ou não porque é pela vontade dos homens. Lógico que nós temos a nossa responsabilidade, mas o ponto é, Deus tira e dá a quem quer. Ele governa sobre todos os homens, ele governa sobre todos os reinos. Além do mais, irmãos, Deus ele é aquele que redime a esfera pública. É claro que a Bíblia apresenta a esfera pública, a vida humana vivida na sociedade, no mercado, permeada pelo pecado, corrupção, ganância, injustiça e violência. Para Deus, a esfera pública não precisa ser extinta por causa da corrupção, mas sim precisa ser inspirada e resgatada. O Novo Testamento leva essa visão adiante, à luz da redenção alcançada por Cristo através da cruz. Então, a questão é, nós não devemos agora evitar a esfera pública por causa da corrupção e por causa do pecado. Então, os irmãos que convivem no comércio, na escola, em outras áreas que Deus assim concede, sabe, irmãos, como tem nesse mundo coisa errada. Sabe como há corrupção, sabe como há injustiça dentro do comércio, dentro das esferas, da educação, seja lá qual for a área. Certa vez eu me lembro, quando eu era mais ou menos uns 12, 13 anos, eu estudava em determinada escola, e aí ficaram 2 alunos em recuperação, 2 alunos. E os 2 fizeram a prova, mas os 2 foram ruins na prova, ou seja, era para ficar os 2 repetir de ano. Só que aconteceu, um aluno ele tinha um poder aquisitivo, e o outro não. Aí sabe o que aconteceu? O que não tinha poder aquisitivo foi reprovado, e o que tinha poder aquisitivo foi aprovado. E pasme, irmãos, essa escola que eu estudava era uma escola cristã. Era uma escola. Até hoje, isso não sai da minha memória. Porque foi nítido, todo mundo sabia da escola que aqueles alunos, os 2, foram ruins. Só que por causa do poder aquisitivo,
Um passou e o outro foi reprovado. É interessante que no outro ano, a gente viu um na nossa sala e o outro na sala anterior. A gente achou, por que você está aqui? Eu passei. Eu disse, como? Se eu não sei, mas todo mundo sabe. Então, veja, esse mundo que nós vivemos é um mundo corrompido. E por causa disso, nós precisamos de um engajamento missional na esfera pública. O povo de Deus é chamado para se engajar no mundo criado. A Bíblia nos ensina várias maneiras em que o envolvimento dos crentes na esfera pública, secular, é totalmente coerente com o chamado de Deus e com a missão de Deus para o seu povo. Um sapateiro cristão perguntou a Lutero o que deveria fazer para servir a Deus em sua profissão. Ele esperava ouvir que deveria fazer algo extraordinário, abandonar sua oficina ou dedicar-se às obras religiosas. Mas Lutero respondeu: faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Então, a ideia é aqui, irmãos, vocação, chamado. Se Deus chamou aquele homem para ser um sapateiro, o que é que ele deve fazer? Fazer um bom sapato e vender por um preço justo. Então, é exatamente isso que nós, como cristãos, nós vamos ver, devemos ser engajados na esfera que Deus nos colocou. Então, nós somos posicionados para servir ao Estado. Em Romanos 13, vou pedir para a gente abrir Romanos 13 para a gente ver esse texto. Romanos 13. Romanos 13, a partir do verso 1. Romanos 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Até aí. Essa palavra aqui, ministro de Deus, é a ideia de que as autoridades são servos de Deus. Então, Paulo ele não teria desaprovado o fato de cristãos servirem em cargos políticos. Tanto o serviço político quanto o judicial podem ser serviço a Deus. José e Daniel são bons exemplos disso. Eles trabalham de forma cuidadosa para o governo, para o benefício social. Eles preservaram sua integridade. Muitas vezes ouço dizer: não leve a religião para a política, mas é exatamente aí que ela deve ser levada, colocada diante de todos os homens como uma luz em um castiçal. Spurgeon, ele aqui, lógico, ele não está defendendo, e aqui a gente não defende isso, que falar sobre religião e política é pegar um político e colocar no púlpito da igreja para ele defender ou ganhar voto da igreja. A gente não defende isso. Ou a ideia de que nós, como igreja do Senhor, vamos se envolver com a política ao ponto que nós não temos nem mais a voz profética diante do nosso meio. Nós não podemos nem repreender mais um político, porque nós estamos tão entrelaçados com aquele político que aquele pecado que ele está cometendo, aquele erro que ele está cometendo, eu não posso nem mais confrontá-lo,
Por quê? Porque eu deixei de ter a voz profética e agora eu sou seu amigo partidário. Eu acho muito forte a história de um homem chamado Ambrósio de Milão, porque tinha um imperador romano na época chamado Teodósio I. Teodósio I foi aquele que colocou o cristianismo como religião oficial do império. Muitas pessoas dizem que é Constantino, mas isso é errado. Constantino apenas deu liberdade religiosa aos cristãos. Mas quem de fato foi aquele que instituiu o cristianismo como religião oficial foi esse homem, Teodósio I. E o que acontece? Teodósio I, ele entra numa cidade, da cidade de Tessalônica, e ele ali faz um massacre, mata homens, mulheres, crianças, e ele vem com os seus soldados para participar da ceia do Senhor. E a gente sabe que o Império Romano na época era mais ou menos como a China, como a Rússia, como os Estados Unidos. É mais ou menos Trump chegando com a sua cavalaria para entrar na igreja, para ceiar. E diz que esse homem, chamado Ambrósio, se coloca na frente da igreja e diz: aqui você não entra. Você é o imperador, mas você não manda na igreja. Você só vai cear se você arrepender-se dos seus pecados. Irmãos, imagina um simples homem com o imperador e sua cavalaria que podia fazer assim: pode matar esse homem rapidamente. Aqui você não entra, a não ser que você se arrependa dos seus pecados. Lógico que o entrar ali estava ligado a participar da ceia, né? Não no fato de estarmos aqui ouvindo a pregação, não é isso. Era que se ele entrasse, ele ia se alimentar ali, juntamente da ceia do Senhor. E diz, irmãos, conta-se a história que esse homem, Teodósio, ele tira sua coroa, tira todas as suas vestes reais e começa a chorar compulsivamente, arrependido dos seus pecados. Infelizmente, irmãos, nós vemos em muitos casos políticos vivendo em corrupção, errados, mas muitos envolvidos, pastores envolvidos com esses políticos, abraçando, porque a ideia é: o que é que você vai me dar? O que é que você tem para me oferecer? Então, lógico, irmãos, aqui não é a falta de respeito ou a desonra às autoridades que Deus constituiu. Nós devemos honrar, orar pelos nossos governantes. Mas a ideia é, se formos chamados a servir ao Estado, nós devemos servir como cristãos. O capítulo 23 da nossa confissão de fé sobre o magistrado civil fala exatamente sobre isso. É lícito aos cristãos aceitar e executar o ofício de magistrado, quando chamados para tal. Na administração do mesmo, devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, de acordo com as leis salutares de cada comunidade. Para esse fim, pode legalmente, agora sob o Novo Testamento, travar guerras em ocasiões justas e necessárias. Então, é lícito, caso um cristão tenha um chamado para esse ofício, exercê-lo com piedade e justiça. Nós também, irmãos, somos ordenados a ganhar vida pelo trabalho regular. Os cristãos devem ser bons cidadãos e bons trabalhadores, e através disso ser boas testemunhas. Richard Baxter vai dizer: escolha aquele emprego ou chamado no qual você pode ser mais útil a Deus. Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre no mundo, mas aquele no qual possa fazer o maior bem e manter-se longe de pecar. Então, a Bíblia nos ordena, irmãos, a também manter uma vida regular de trabalho. 1 Tessalonicenses 4:11, ele vai dizer que nós não devemos nos embaranhar em negócios alheios, mas devemos ganhar o nosso próprio pão.
nós também somos chamados ao confronto missional na esfera pública. Viver o Evangelho e, ao mesmo tempo, fazê-lo de modo que esteja envolvido com o mundo, trará, inevitavelmente, conflito com o mundo. A missão do povo de Deus envolve a entrada nesse confronto, com os olhos abertos, mente envolvida e com nossa armadura espiritual a postos. Irmão, se nós vivemos num mundo caído e somos chamados por Deus, nós vamos ter confrontos com esse mundo. É por isso que a maioria dos primeiros cristãos, quando o pastor vai começar a expor Apocalipse, nós vamos ver o chamado ali, literalmente, à morte, e muitos eram pobres. Por quê? Porque o imperador chamava e dizia assim: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Aí eles diziam: não César, Cristo é o Senhor. Vai para a arena, vai ser mortos pelos animais. Então a maioria, inclusive por ser judeus, eles eram traídos pelo seu próprio povo. Hebreus, que foi escrito, fala exatamente disso. Olha, nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé, porque o justo viverá pela fé. É interessante que o autor vai dizer: mas vocês ainda não resistiram até a carne e o sangue. Ou seja, a maioria dos cristãos no primeiro século eram pessoas pobres, porque eles perdiam seus bens exatamente porque eles diziam: não César, mas Cristo é o Senhor. Então, a Bíblia fala sobre esse confronto missional. Então, dentro disso, nós, como devemos viver nessa esfera pública? Somos chamados a ser diferentes. Levíticos 18, verso 3 a 5 nos diz: não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitaste, nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo seus estatutos, obedecereis os meus preceitos e guardaremos os meus estatutos, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Nós estamos nesse mundo, mas somos chamados para sermos diferentes desse mundo. Então, o Senhor nos chama a sermos santos nesse mundo. O Senhor nos chama a sermos não conforme é esse mundo. Então, por isso nós devemos viver de forma diferente. Nós não devemos nos envolver com esse mundo no aspecto de nos envolvermos com a corrupção desse mundo. Mas se estamos nesse mundo, nós devemos ser sal e luz nesse mundo. É como Jesus diz, é uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos, irmãos, cada um de nós, nas nossas esferas, nos nossos trabalhos, como uma cidade edificada sobre o monte, onde os ímpios olham para nossas vidas e, de fato, percebem a luz de Cristo iluminando onde quer que nós estivemos. O pastor Martin Lloyd Jones, no seu livro sobre o Sermão do Monte, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz, olha, o maior evangelismo que a igreja pode viver é cada um cristão sendo cristão nas suas áreas. Então esse é o maior evangelismo, porque o mundo vai olhar para nós, vai dizer assim, esse é um povo diferente. Nós também, irmãos, somos chamados, somos chamados para resistir à idolatria. 1 João 5, 19, 21 vai dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, como alguém já disse, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, nós percebemos, ídolo no futebol, é ídolo na música. Eu vi recentemente uma cantora famosa, acho que é Lady Gaga, e pessoas passavam mais de 3 dias na fila para ver ela cantar. E era uma cantora totalmente promíscua, irmãos.
uma cultura promíscua que zomba da nossa fé e as pessoas idolatrando essa cantora. Então, nós vivemos num mundo idólatra. É idolatria por causa do dinheiro, é idolatria por causa de um cantor, é uma idolatria por causa de um jogador de futebol, é uma idolatria por causa de um time de futebol. Quando eu era em Recife, eu torcia para o esporte, né? E veja o que eu fiz. Veja o que eu fiz quando eu não era cristão. Eu passei, na época tinha que levar 1 quilo de alimento. Aí eu levava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para comprar o ingresso. Se você levasse 1 quilo de alimento, você era na época de todos com a nota. Aí você comprava o ingresso. Irmãos, eu chegava lá 5 horas da manhã, ia-me embora de meio-dia, e ainda levando spray de pimenta e lapada dos policiais. Veja como a gente é idólatra, né? Então, nós vivemos nesse mundo idólatra, onde as pessoas se voltam às coisas desse mundo. Então, nós devemos resistir a todo tipo de idolatria. Lógico que não é pecado você assistir um jogo, né? Não é pecado você gostar de algum time, não é esse é o ponto. Mas pode se tornar o quê? Idolatria. Pode se tornar idolatria. Então, por causa disso, nós somos chamados a sofrer. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, se estamos num mundo, irmãos, caído, no mundo que somos chamados a ser diferentes, no mundo onde que nós somos chamados a resistir à idolatria, o que é que a gente vai esperar desse mundo? Paz e amor, é? Não, irmãos. É perseguição mesmo. É por isso que Jesus diz, vocês devem alegrar-vos, vocês devem exultar, pois você tem uma recompensa no céu. Vocês têm uma recompensa no céu. Então, por nós vivermos nesse mundo, agora é interessante, né? Chamados a sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas por amor a Cristo, nós somos chamados a sofrer. Então, por causa disso, não espere as tapinhas desse mundo. Sempre que eu vejo alguém na televisão que é chamado para falar de evangelho de Cristo e está a mídia batendo palma. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher falando lá para aquele apresentador Pedro Bial. E a plateia toda aplaudindo a mulher. Com certeza ela falou aquilo que agrada a eles. John Wesley ele dizia, quando ele ia pregar, ele dizia que tem alguma coisa errada. Ele dizia assim, eu estou orando pouco. Porque eu comecei a pregar e o povo não começou a me apedrejar. Aí diz que quando ele está orando, diz que começa as pedras a voar. Ele disse, obrigado, Senhor, agora eu sei que... E a ideia aqui, lógico, nós não estamos pregando para o ódio, para que as pessoas nos odeiem. Não é isso, não. É porque a partir do momento que nós começamos a falar do Evangelho, isso vai confrontar as pessoas. Então, as pessoas vão ficar com raiva mesmo. Eu me lembro a primeira vez que eu fazia um evangelismo. Eu já cheguei assim numa senhora, eu dizia, sabia que Jesus morreu por um bocado de gente que não presta? A mulher olhou assim para a minha cara, disse, é que você está dizendo que eu não presto? Mas é exatamente isso. Jesus morreu por um monte de gente que não presta, mas a misericórdia de Cristo nos alcançou pela sua bondade. Então, ao pregarmos o Evangelho, ao vivermos o Evangelho, a sermos salos e luz desse mundo, as pessoas vão começar a nos odiar. Para concluirmos, irmãos, como seria o mundo se todos os milhares de cristãos que ganham a vida na esfera pública levassem a sério o que Jesus quis dizer com ser sal e luz? Vocês são os discípulos de Jesus, de que ele disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então, cada um de nós, irmãos, eu sei que é uma responsabilidade muito grande carregarmos esse nome de Cristo. Porque as pessoas, por mais que nos critiquem, por mais que falem mal de nós, elas esperam em nós uma atitude diferente.
É por isso que quando nós erramos, a primeira coisa que ela diz é o seguinte: ah, mas não é crente? Como se nós fôssemos perfeitos, né? Mas é porque, irmãos, as pessoas esperam em cada um de nós atitudes diferentes. Então, nós devemos estar nesse mundo, mas somos chamados a sermos santos nesse mundo. Então, que Deus aplique essa instrução em nossos corações. E sabemos, irmãos, aqui quem fala não é perfeito. Muitas vezes a pessoa diz, você está falando porque você está pregando aí, vá viver lá num comércio, veja lá como é as coisas. Eu sei, irmãos, como é. Realmente, nós vivemos num mundo totalmente caído. Nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje nem mais se importam se é crente, estão nem aí. Eu lembro da época que quando se dizia que é crente, a pessoa dizia, olha, não fale coisa imprópria não, porque é crente. Hoje as pessoas nem se importam se é crente ou não é crente. E se você falar alguma coisa, aí é que fica com raiva mesmo. Então que Deus nos ajude por sua graça e misericórdia. Porque, irmãos, nenhum de nós somos perfeitos. Nós necessitamos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus todos os dias. Se não for isso, irmãos, se não for isso, nós não suportamos. Mas podemos ver, irmãos, que Deus, graciosamente, tem agido em nossas vidas e vocês têm sido os instrumentos de Deus para a glória deles. Muitas pessoas que chegam aqui na igreja foram através da vida de vocês. Então, que Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês. Irmãos, vamos orar nesse instante, encerrando. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Sabemos, Senhor, que estamos no mundo mau, o mundo que jaz no maligno, mas nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes, a sermos sal e luz nesse mundo. Pela tua graça, bondade, que através de nossas vidas, Senhor, pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Também oramos, Senhor, pela irmã Zilanda, que nesse momento estará indo fazer uma cirurgia na garganta, que o Senhor seja com ela, que o Senhor seja com os médicos, Senhor, que estarão fazendo essa cirurgia, que o Senhor traga restauração para a sua vida, Senhor, que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre ela, assim também, ó Pai, como todos os enfermos da nossa igreja, que o Senhor esteja restaurando a saúde deles, que o Senhor seja o consolo, Senhor, para aqueles que choram, que a tua palavra diz, Senhor, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ó Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Cristo a quem oramos. Amém.